social de Sanhedrin de Guadalajara. No início da atividade dela era boliche e a lanchonete. Depois ela mudou a razão social dela para empresa de praia, presente, boliche, lanchonete limitada ME, mudando a razão social e também para os societários, que passaram para os irmãos Alexandre e Fábio. E aí foram incluídas na empresa algumas outras atividades, como a lanchonete, jogos eletrônicos, né? As características da empresa, elas são uma empresa familiar, uma microempresa, e ela também está inscrita no Simples Misto, pois tem atividade de prestação de serviço e receita. As da necessidade de ampliar suas atividades, no ano de 2009, passou por uma reforma onde passou a fornecer serviços de pizzaria também. E por essa razão, nós elaboramos a seguinte questão. Se a nova atividade incluída da empresa traz 300 boliches, lanchonetes, limitadorias, hoje na cidade de Peruíbe, teve resultados positivos com base nas análises das imputações de resultados referentes a 2009, 2010 e 2011. E para nos auxiliar a responder à questão orientadora, nós estudamos algumas ferramentas contábeis, como a DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, a análise horizontal e os índices de rentabilidade. A DRE, conforme a apresentação gráfica, ela demonstra o movimento financeiro da empresa, como ela obteve as receitas, de que modo ela foi utilizada, resultando no final lucro ou prejuízo. E aplicada na DRE, nós fizemos um uso da análise horizontal, que ela evidencia a evolução ou a retração de suas contas em diferentes períodos. Ou seja, ela mostra o quanto cada conta cresceu ou diminuiu de um ano para o outro. Aplicamos as duas versões da análise horizontal, que foi encadeada, que ela usa o cálculo feito em relação ao ano básico e anual que é em relação ao ano anterior. Bom, em 2009, no ano que a empresa passou por um prejuízo até mesmo por da reforma, a fim de gerar receita, ela decidiu diminuir sua margem de lucro para conseguir cumprir com seus compromissos, conseguiu gerar receita, deduzindo o custo da mercadoria, ela fez um lucro que cobriu apenas uma parte. Cobriu as despesas administrativas, uma parte das despesas com vendas, terminando com prejuízo. A análise encadeada, essa versão ela representa o quanto esse índice em relação ao ano básico, no caso foi 2009. Já a anual, ela vai mostrar uma variação, o quanto cresceu ou diminuiu em relação a esse ano básico. Bom, na aplicação aqui na revenda, ela diminuiu 1%, representando 90% no ano de 2010 em relação a 2009. Na prestação de serviço, ela teve um crescimento de 30%, no total da receita bruta, crescimento de 2%, o tributo devido ao aumento na prestação de serviço cresceu também, passou a representar 17%, crescimento de 107%. A receita líquida teve uma redução de 1%, o custo da mercadoria reduziu 28% e o lucro bruto um aumento de 109%. A despesa administrativa, até mesmo por contratação de novos funcionários, por causa da pizzaria, aumentou em 24% em relação a 2009. As despesas com venda, com a implantação de entrega, passaram para 224%, aumento de 124%, as despesas gerais, 97%, com lucro 75% maior que o ano anterior, apesar do ano anterior não ter
a receita. A prestação de serviço representou nesse período 62, 162, crescimento de 32%, totalizando a receita bruta com crescimento de 66%. Os tributos aumentaram 45% e a receita líquida 61%. O custo da mercadoria também aumentou 50% e o lucro bruto subiu para 95%. A despesa administrativa 98% de crescimento e a despesa com venda teve uma queda de 4%. E finalizando com o lucro de crescimento 40%. 2011, em relação a 2009, não é a análise encadeada, aplicada em 2011 em relação a 2009. Ela vai ser só a variação, só o quanto esse percentual, a diferença entre o percentual de 2011 e 2009. Na receita passou 69%, a prestação de serviços 62%, receita bruta 68%. Os tributos 52% de crescimento, receita líquida 60%, o custo da mercadoria teve um crescimento de 12% e o lucro bruto aumento de 104%. A despesa administrativa também teve crescimento, teve 22%, as despesas com venda 120%, as despesas gerais não aconteceram nesse período de 2011, então não tinha como comparar. E totalizando um lucro bruto de 115% de crescimento. Com base na análise horizontal, nós vimos que realmente houve resultados positivos com a implantação da pescaria. E através dos outros índices de rentabilidade, através de gráficos oficial, como a gente tinha falado, esses resultados ficam mais evidentes. Ainda usando algumas outras ferramentas, nós usamos a margem bruta, que ela é o retrato econômico da empresa. A margem líquida, que ela é a capacidade da empresa em obter lucro. E a evolução nominal da receita, que é a variação da receita líquida de um ano para o outro. A margem bruta, ela usa a forma do lucro bruto, que é o lucro bruto são menos os impostos e também menos os custos, dividido pela receita líquida, que são só menos os impostos. Esses valores nós retiramos da DRE, em anexo no trabalho, e a margem bruta, ela indica o quê? A porcentagem do lucro bruto que representa a receita líquida. E esse lucro bruto que representa a receita líquida, em 2009, chegou a 26%. Em 2010, a 54%. E em 2011, ele teve uma pequena queda, foi para 49%. A margem líquida, ela também usa a forma do lucro ou prejuízo dividido pela receita líquida. O lucro bruto são menos todas as despesas, os impostos e também os custos. A receita líquida é menos os impostos. Os valores também nós retiramos da DRE, ficamos em anexo, e essa forma ela indica o quanto por cento do total da receita representa o lucro. E nós encontramos na margem líquida em 2009 uma queda, porque na DRE tivemos prejuízo. Então ela foi para 4,93%, menos 4%. Já em 2010 tivemos uma alta, foi para 8,64%. Novamente uma queda em 2011. Outro índice é a evolução nominal da receita, que a fórmula dela é a receita líquida do período atual menos a receita líquida do período anterior. No ano de 2009, nós também incluímos 2008 para podermos analisar essa fórmula.
receita líquida, dividida menos a receita líquida do anterior, ela indica a porcentagem do crescimento ou da redução da receita líquida em relação ao período anterior. Dessa forma, nós encontramos resultados de 123, porque usamos 2008 em relação a 2009, segundo 123. Já em 2010, usou 2009 que nós tivemos um prejuízo na nossa DRE. Então, ela foi para 0,31%. Em 2011, a 62%. A nossa conclusão é que a nova atividade na empresa, ela obteve lucro, vendo no total da margem bruta, a margem líquida e na evolução. Os índices mostram que houve crescimento. 2011, essa pequena queda é em relação ao quê? A empresa ela trabalha nos finais de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. 2011 nós não tivemos feriados prolongados, todos foram nos finais de semana. Então houve essa pequena queda. Mas, no nosso trabalho, na conclusão, nós encontramos sim que essa nova atividade, ela tem sim uma receita positiva na empresa.